o Brasil tem em torno de 21 milhões de empresas. 21 milhões de empresas. Dessas 21 milhões, em torno de 19 milhões são micro, MEI ou pequenas e médias empresas. Dessas tem um outro universo de 8 milhões de empresas, que é o mercado endereçado que a gente quer atender. Está dentro dos 19. Está dentro dos 19. Então, 21 total, 19 pega micro, MEI que a gente não atende, pega a PME que a gente atende, são 8 milhões de empresas no Brasil. Essas 8 milhões de empresas representam 30% do PIB. Ok. E eles crescem em volume, em transação, em quantidade absoluta de empresas, 6% ao ano, ou seja, o dobro do PIB. É um mercado que está sempre crescendo. Mas cresce a trancos e barrancos, cresce sem acesso, cresce sem apoio, cresce sem assistência, que muitos desses empreendedores são pessoas que ou perderam emprego, ou pegaram o fundo de garantia, se aposentaram e falaram que tem que continuar tendo uma coisa e monta um negócio, mas montou um negócio baseado em quê? Que tinha talento, tinha conhecimento ou é o que tinha para janta? Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Justitia est constans et perpetua voluntas iusum cuique tribuendi. Quando a gente fala as coisas em latim, né, vem um ar de grandeza. Mas é porque o papo de hoje é realmente grande. Essa é uma noção filosófica e do direito da Roma Antiga sobre o significado de justiça. E a tradução diz para o português: justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Pensando em pequenas e médias empresas e a justiça no acesso a soluções financeiras, já existe aí uma vontade constante em curso. É a vontade da Justa. É uma fintech brasileira que foi destaque na Web Summit, o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. E estou aqui com o Eduardo Wiels. Wiels também, como a gente vai falar aqui, que é o CEO e cofundador da Justa, além de um provocador do status quo do mercado. Estou muito curioso para saber o que é isso. A gente vai passar por um panorama do setor de pequenas e médias empresas e as soluções e suas respectivas soluções financeiras, desafios, aí o modelo de negócio da Justa, a cultura justa e qual que seria então essa, digamos, nova visão de justiça para esse setor que é tão relevante no nosso país. Então, Wiels, muito obrigado que você está aqui hoje. Muito obrigado a você pelo convite, parabéns pela Tal Investimento, pelo podcast aí que você tem dado oportunidade para empresas e negócios justos poderem mostrar que existe alternativas no mercado, alternativas ao status quo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, prazer é meu. Mas vamos lá, como eu falei, né? Eu li o material da Justa, eu vi o site, o teu perfil LinkedIn, eu vi que a palavra justa aparece muitas vezes. Justa. E fiquei curioso, como é que você entende justiça? Né? E qual que é essa crítica ao status quo? Bom, obrigado. Eu adoro responder essa pergunta porque dá um passo atrás aqui em relação a ser justo, o que é ser justo. Eu entendo que a sociedade como um todo, é difícil perguntar para uma pessoa e a pessoa falar que não é justa. Ou perguntar para uma pessoa se tem bom senso. Geralmente as pessoas falam, eu tenho bom senso. Eu nunca vi alguém falar assim, eu não tenho bom senso. Não me pergunte isso, que eu não tenho bom senso. Não me peça isso, porque eu não sou justo. Só que o discurso e a prática nem sempre andam juntas. E quando a gente entende um mercado mais justo, a primeira coisa é lembrar que um mercado concentrado é tudo, menos justo. Quando você só tem um produto, só tem uma pessoa ofertando, é impossível você ser justo. Porque você está... O consumidor, quem quer contratar um produto, um serviço, só vai poder recorrer a uma pessoa, e essa pessoa vai ditar o preço, vai ditar a regra, e vai ter duas opções, né? Sim ou não. É a famosa história de quando você entra na companhia aérea, low cost, e pergunta, o que tem? Nós temos aqui uma balinha e uma água. Qual a opção? Sim ou não? Né? Você tem a opção sim ou não. Quando o mercado é concentrado, você tem duas opções, sim ou não, e geralmente você tem que ser sim, porque senão você não consegue consumir. Então a Justa nasceu com esse propósito de mostrar para a sociedade, mostrar para o PME que existem outras formas de fazer negócios sem ser dependente apenas do mercado tradicional, dos incumbentes, que tem um papel muito importante, capinaram o mercado, tiveram um papel importante, mas justiça para mim passa pelo entregar aquilo que você se comprometeu e surpreender. Justo não quer dizer ser mais barato, justo não quer dizer fazer de graça, justo é você entregar aquilo que você combinou com excelência, comprometido com o que você combinou com a pessoa, simplesmente isso. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro, é perfeito. O justo é combinado não sai caro. E se tiver que ter alguma mudança, as partes têm que sentar e combinar. Não pode ser escondido, na cala da noite, o cliente, o fornecedor acordar e falar a regra mudou e não se combinou. Você não pode mudar a regra com o campeonato rolando.
Você pode começar um outro campeonato e falar, vamos mudar a regra? Não está sendo justa essa regra? Não está dando acesso para os times menores? Vamos dar acesso para os times menores, etc. Tal? Vamos. Então, como é que a gente faz para que exista uma competição saudável, para que mais players, mais participantes possam ofertar produtos e serviços e fazer o famoso botar o tubarão no aquário para que movimente o mercado. Quando você bota mais gente no aquário, você faz com que todo mundo se mexa. Sim. E você tem mais oferta, mais o peixe fica mais fresco, está todo mundo se movimentando. E pensando na perspectiva de quem toma, né, pessoa física ali, aquelas famosas taxas ocultas ali que você vai ver, você começa a pagar coisa que você nem sabia que tinha contratado. A questão da transparência também, eu acho que conversa muito com a questão da justiça, né? Sem dúvida. Quando a gente montou a Justa, porque a Justa era uma decorrência, um spin-off de outras iniciativas que a gente já empreendeu, já investiu, já fez o exit, mas quando a gente estava no auge, no lançamento da Justa em 2018, muitos falavam nisso, né? Era um mercado ainda continua concentrado, mais concentrado ainda. Existiam as famosas taxas zeros, as taxas escondidas, sim, as pegadinhas, as letras miúdas. Então a gente nasceu até com uma frase que é: aqui não tem asterisco, não tem letra miúda. Legal. Então não tem nenhum contrato, nenhum lugar da Justa que tenha um asterisco. Uma certa vez a gente brincou, botou um asterisco, quando a pessoa ia clicar lá, assim, fique tranquilo que aqui não tem asterisco. O que estava escrito no asterisco é que não tinha asterisco. Achei um asterisco, mas o que estava escrito lá? Não tem asterisco. Porque o asterisco é o famoso, quem lê o contrato? Quem lê de fato um contrato, seja qual for a operadora, o serviço que ele contratar, quem lê de fato o contrato com todas as nuances? Ainda mais quando tem um senão ali, tem uma pegadinha. Eu acho que é mais ainda do que uma questão só de não ter a disposição, não ter paciência para ler, por exemplo, mas também não ter competência jurídica para entender. Você vê um negócio de 14 páginas, sei lá, quem não é da área, né? Quem não é advogado, quem não é, né? Mas então, muito legal, gostei dessa, não tem asterisco, é legal. Mas é legal, assim, eu gosto muito, né? O Brasil, vamos entrar nesse mérito agora quantas empresas, quantas PMEs existem no Brasil, né? Eu vi que, são... fala para mim, por favor. Então quantas PMEs existem no Brasil? Quantos por cento elas correspondem do PIB? Em quais setores, em quais regiões do Brasil elas estão mais localizadas? Quais são os setores delas? Porque eu tenho certeza que é muita empresa que está precisando que estão muito mercado para atender. Vamos lá. O Brasil tem em torno de 21 milhões de empresas. 21 milhões de empresas. Dessas 21 milhões, em torno de 19 milhões são micro, MEI ou pequenas e médias empresas. Dessas tem um outro universo de 8 milhões de empresas, que é o mercado endereçado que a gente quer atender. Está dentro dos 19. Está dentro dos 19. Então, 21 total, 19 pega micro, MEI que a gente não atende, pega a PME que a gente atende, são 8 milhões de empresas no Brasil. Essas 8 milhões de empresas representam 30% do PIB. Ok. E eles crescem em volume, em transação, em quantidade absoluta de empresas, 6% ao ano, ou seja, o dobro do PIB. É um mercado que está sempre crescendo. Mas cresce a trancos e barrancos, cresce sem acesso, cresce sem apoio, cresce sem assistência, que muitos desses empreendedores são pessoas que ou perderam emprego, ou pegaram o fundo de garantia, se aposentaram e falaram que tem que continuar tendo uma coisa e monta um negócio, mas montou um negócio baseado em quê? Que tinha talento, tinha conhecimento, ou é o que tinha para janta? Então, boa parte dos empreendedores vão montando negócio porque precisa montar, mas é o cara que eu brinco, é eu mesmo Irene. O cara é o dono, é o balconista, é o vendedor, é o estoquista, é o delivery, ele é o financeiro. E, via de regra, a parte que ele mais negligencia é o financeiro. Porque ele não entende, ele não tem educação financeira. Sim. Não tem noção básica, boa parte desses menores, sobre uma taxa de juros, o que é um percentual. Então, se você perguntar qual o percentual de 120, 10% de 120, não sei, talvez alguns deles não saibam especificar isso. Então, quando eles contratam uma solução que eles não conseguem entender, eles passam a aceitar porque eles não têm competência ou não tiveram treinamentos para poder entender e questionar. As empresas também não desenvolveram soluções para que ele possa enxergar bem isso. Então, resumindo a pergunta aqui são 30% do PIB, esse 30%, em geral, eles são distribuídos regionalmente, parecido com o PIB também, sei lá, São Paulo representa um PIB 30% a 40% do Brasil, então vão estar aqui também, mas a informalidade geralmente está mais nas regiões menos assistidas. Como tudo que é desigual, quanto mais desigual, menos informativo, mais informal vai estar naquela região. Então, se pegar numa região menos desenvolvida, provavelmente aquele empresário também vai ser menos desenvolvido. Que a vida me dá arte, a arte me dá vida, não tem como ser diferente. Sim. A pessoa física e a pessoa jurídica são parecidas nesse mercado. O Renato, que é empreendedor, Renato, pessoa física, tem hábitos muito parecidos. Sim, sim. Então, se ele é organizado na vida pessoal, talvez ele vai ser organizado no empresarial. Se ele é um cara que faz gestão do seu negócio, vai fazer na sua vida pessoal, ele faz gestão. Se ele é um cara
mais gastador na sua vida pessoal, ele vai ser também na vida empresarial. Esse estereótipo de que eu sou uma pessoa na jurídica, sou outra na física, eu particularmente, aí o Eduardo Wilson falando, eu não acredito. As pessoas são muito parecidas na forma de gerir como é na sua vida. E no fluxo de caixa ali, imagino, da pessoa jurídica, muitas vezes essas PMEs, deve ter no fluxo de caixa ali, deve ter um monte de conta da escola do filho, de inglês, né? Vai ter... A famosa miscelânea ali de pessoa física, pessoa jurídica, onde começa a pessoa física, onde começa a pessoa jurídica. A gente vai entrar mais adiante falar sobre isso, mas essa confusão, essa falta de entendimento que ele precisa separar, faz com que ele também tenha pouco acesso a certos serviços, porque ele não consegue demonstrar também para o mercado financeiro que ele é uma pessoa que tem organização. Se ele é desorganizado, fica até difícil para alguém emprestar dinheiro para ele. Sim. Se você não der uma educação financeira, fizer com que ele separe o gasto da pessoa física e pessoa jurídica, fica difícil um banco, uma instituição financeira, uma fintech, seja quem for, dar um crédito para ele ou investir alguma coisa nele, porque não consegue chegar a uma conclusão. Então passa por essa questão de ser formalizado, recolher os impostos, andar de forma com a cartilha, por mais que a carga tributária no Brasil seja muito alta, se a gente resolveu empreender no Brasil, a gente tem que seguir a cartilha, gostando ou não, tem que seguir a cartilha do fisco, da responsabilidade fiscal, porque isso vai ajudar também para que ele tenha acesso a outros produtos ou serviços aderentes à sua necessidade. Eu fiquei curioso, quando você falou que esse setor ele cresce 6% ao ano, o dobro do PIB, né? Mesmo com toda essa informalidade, o que ocasiona isso? É uma incapacidade das grandes empresas de atender a essa demanda ou é porque tem muita demanda? O que faz esse volume ser tão alto? Sim, é uma mistura de um pouquinho de cada coisa. Primeiro que não tem emprego para todo mundo. Assim, a gente vê os layoffs, a quantidade de empresas que não estão também contratando a mesma velocidade que essas pessoas acabam empreendendo. Então, essas pessoas, quando não conseguem emprego, vão ter que empreender. De algum lugar ele vai ter que tirar seu sustento. Certo. Vis-a-vis aí, questão de Uber da vida, não é o caso do cliente que eu atendo, mas é uma empresa, o cara trabalha com carro, ele buscou uma forma de subsistir, sobreviver. Então a pessoa acaba empreendendo na sua região porque ele precisa botar dinheiro dentro de casa, ele vai empreender. Se ele trabalhava numa indústria de cosméticos, por exemplo, ele vai montar talvez uma distribuidora de cosméticos. Se ele trabalhava numa oficina anteriormente, ele monta uma oficininha dele. E foi demitido numa oficina, não está arranjando emprego, ele abre um pontinho de venda ali, começa a consertar o pneu, começa a trocar a repimboca da parafuseta e vai construindo o negócio dele mais na vontade, mais na raça, sim. do que na base do conhecimento. E eu acho muito legal porque essa veia empreendedora brasileiro tem uma veia empreendedora absurda. Então esse empreendedorismo vem muito por essa questão social também da pessoa buscar um lugar ao sol também. E por falta, muitas vezes, dessa não capacidade, infelizmente, ele vai empreender, ele leva com esse negócio dele a falta de capacidade também, porque se ele não teve competência para arranjar um emprego, etc., por algum motivo, ele vai empreender, talvez ele vai carregar para aquele empreendimento inicialmente as mazelas da falta de conhecimento. Sim. Que ele não conseguiu emprego, então ele vai ter que correr atrás, alguém precisa assessorar essa pessoa para que ele não seja mais um que entre naquele curva do Sebrae lá de 30%, 40% que fecha nos primeiros 5 anos. Né? Tá. E quando você estava falando sobre a distribuição regional, né? Você falou que segue mais ou menos a do PIB. Como é que, assim, principalmente quando eu vejo regiões mais para o Nordeste, o Norte, estou falando sem conhecer, tá? Mas eu imagino que também tenha menos inovações tecnológicas lá, de aplicativos, soluções, softwares e coisas. Como é que você vê o perfil da bancarização e da digitalização nessas PMEs que estão localizadas enfim, fora dos grandes centros? É uma grande surpresa positiva que a gente vê muitos bolsões de tecnologia em várias regiões do Brasil. Você vai para o norte, tem muito bolsão de tecnologia, tem ótimas iniciativas. Você vai para Paraíba, tem grandes centros de desenvolvimento de tecnologia também. Vai para Recife, que é onde a gente tem uma filial também da Justa, uma segunda sede, que é um polo famoso de tecnologia. Vai para o sul, que é um absurdo de quantidade de empresas de tecnologia. No sul, eu falo os 3 estados do sul, não somente Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também tem muita empresa de tecnologia. Então, você vai para o Centro-Oeste também, você vê muita empresa em Brasília, tem fundos voltados para incentivar. Então, essa questão da tecnologia, sim, acontece, já está acontecendo, e claro, pega muito carona no que acontece no Sudeste, normalmente, assim, aqui é formador de opinião, aqui é
como chama, pode ser, pioneirismo pode vir por aqui, mas isso está chegando muito rápido nessas regiões. A gente vê muitas empresas de software houses no Nordeste que já estão com presença muito forte naquela região. Então eles começam sendo fortes na região e começam a exportar, né, para outros estados também. Então você vê tecnologias de software de outros estados chegando no Sudeste, vindo do Norte, vindo do Centro-Oeste, vindo do Nordeste. Então eu estou muito confiante que essa digitalização no Brasil está acontecendo muito forte porque existe essa veia de desenvolvimento de tecnologia muito forte em várias regiões do Brasil. Isso é muito legal. Tá, mas pensando então em contas digitais, né? Eu vi no material da Justa que hoje são, acho que 23% das PMEs tem conta digital. Perfeito. Certo? E isso é um número baixo, isso é um número alto? Vamos fazer qual que é a referência? Uma analogia aqui com o mercado pessoa física. Tá. Então, a pessoa física, mais de 50% já usa algum tipo de aplicativo de conta digital. Que nem eu te disse, o comportamento da pessoa física acaba contaminando positivamente o comportamento da pessoa jurídica, principalmente a nova geração que está entrando em cada empresa dessa. Dando um passo aqui sobre uma informação interessante. Recentemente teve aquele festival de música aqui em São Paulo, The Town. 70% do consumo de cartão de compras digitais foram através de neobank. Ou seja, não foram de bancos tradicionais. Ou seja, toda essa geração, 70% de tudo que se foi vendido foi através de algum aplicativo de um neobank. São pessoas jovens, tudo bem, em São Paulo, mas veio gente do Brasil todo, não era só de São Paulo. A grande maioria podia ser do Sudeste, mas veio gente do Brasil todo, para mostrar que existe essa tendência de digitalização. Mas pessoa física, mais de 50% usa só mobile. Nunca foi numa agência, entrou no desktop para ver a conta digital. Da pessoa jurídica, PME, apenas 23% usa alguma conta mobile. E esses 23% que usam mais de uma. Tá? Mais de uma, mas 23% apenas. Então existe já um hiato aí de 23 para 50, se comparar a pessoa PME para a pessoa jurídica, a pessoa física, desculpa, com o mesmo perfil, que essa pessoa física tem um perfil parecido a essa PME. Então tem um hiato aí de 27% que poderia crescer a curto prazo para que as pequenas e médias empresas usassem mais aplicativo mobile. As pessoas ainda usam o tradicional, um banco tradicional ainda usa, o PME ainda está usando algum tipo de serviço mais voltado para o tradicional. Ele não aderiu a pleno vapor. Então existe um mercado muito grande para digitalizar as PMEs no Brasil, sim. Tá. Deixa eu ver. E a gente está falando bastante sobre PME, só que eu acho que para especificar um pouco melhor, qual que é o range aí de faturamento para configurar uma pequena ou média empresa? Tá. Se você entrar no Sebrae, se você entrar em cada lugar, tem uma denominação. Se você for num grande banco de investimento, talvez o PME dele é um cara grande até. Para a Justa, o PME é uma empresa, um negócio, ou qualquer tipo de negócio, pessoa jurídica que movimenta entre R$120 mil ano a R$4.800.000 ano. Tá? Ou se fosse para mensalizar... Isso aí conversa com aquelas faixas do imposto de renda lá do... Não necessariamente, o Simples, não necessariamente. O Simples, você vai ter, boa parte dele vai estar no Simples, com certeza, tá? Boa parte até dos X milhões, 2.400 vão estar no Simples, com certeza. Se você botar para mês, alguém que movimenta R$10 mil, um pequeno negócio que movimenta R$10 mil, a R$400 mil mês. Para a gente traduzir os 120 mil ano e 4.800 ano, para mês seria 10 mil e 400 mil mês. Esse é o volume, é o perfil que as soluções que a gente entende, que a gente consegue endereçar e resolver a dor desse cliente. Tá? Então a gente desenvolveu uma solução, todas as soluções estão pensando nesse público. Quanto ele vai crescendo, mais soluções eu tenho, mais robustas, mais complexas, mas sem tirar a simplicidade, eu vou acompanhando o crescimento até 4.800. Posso ter um cliente maior? Posso, mas a gente começa a entender que ele vai necessitar de coisas que eu não tenho. Talvez uma operação de câmbio, uma operação internacional, uma operação de folha de pagamento, alguma coisa que não é meu core, não é o que eu quero resolver de dor do pequeno e médio empresário. Entendi. Bom, a gente vai entrar daqui a pouquinho já nessa parte da concentração, né, nos grandes players aí, mas eu queria perguntar sobre esse efeito, essa avalanche de fintechs aí que você vê. O que essas novas fintechs vêm oferecendo nos últimos anos, 10 anos talvez? E talvez uma pergunta agora um pouco voltando para o seu lado pessoal. Por que você escolheu o PME? Por que a PME conversa com você? Eu trabalhei muito com PME em vários segmentos. Seja em telecom, seja em banco de investimento, seja na indústria de hardware, de software, seja numa outra empresa que eu montei de meios de pagamento, que eu já fiz o êxito dela alguns anos atrás, eu sempre atendi o PME. Então, nessa indústria de hardware, por exemplo, a gente vendia impressora, software, PME, a gente via a dor que ele tinha no dia a dia, como era difícil para ele comprar uma impressora, como ele
não tinha um apoio do governo, uma linha de financiamento para comprar. Quando ele comprava, para mudar o parque de 3 máquinas, era um sufoco, tinha que ficar negociando. É a pessoa que não tinha o poder de fogo. Então, eu sempre gostei desse PME. E lá em 2000 também, teve uma passagem interessante, quando eu estava saindo do Banco de Investimento, eu montei um site de consultoria, no boom da internet, que era um site de consultoria, você pergunta, a gente responde. Que a gente respondia perguntas dos PMEs sobre qualquer coisa. Administração, finanças, jurídico, marketing, logística, vendas. Tinha lá 700 consultores cadastrados nesse site que eu criei na época, que a gente acabou não conseguindo monetizar o negócio, mas eu adorei, porque a gente tinha acesso a muitas dúvidas básicas, que parecia tão básico ele sabia aquilo, mas ele não sabia. Então, os consultores que tinham se cadastrado de forma genuína e gratuita para responder, respondiam uma coisa que era de conhecimento público, mas que não era público, de fato. Sim. Ele não cobrava para responder, porque para ele era um troco, já seria uma espécie de troco desse dia que a gente fala, de devolver para a sociedade. Eles estavam devolvendo um pouco do conhecimento que eles tinham para a pequena e média empresa. Claro, depois o cara podia até contratar esse consultor para fazer alguma coisa mais profunda, mas perguntas e respostas. Então eu tinha um acesso a um banco de dados de perguntas e respostas. Se a gente falasse, naquela época, eu ia falar que a gente tinha uma inteligência artificial sobre as dores, de forma geral. Machine learning. Só que era um produto legal, super simpático, mas na hora errada, que a gente não conseguia monetizar. Veio o boom da internet, depois veio o estouro da bolha da internet, mas foi muito bom que eu consegui ter acesso a um conhecimento sobre as dores do pequeno. Então, perguntas sobre imposto de renda, imposto sobre produto, ICM, substituição tributária, como é que eu faço para vender, como é que eu faço para treinar, como é que eu faço para botar numa gôndola um produto adequado, qual é o fluxo. Então, eu não respondia, quem respondia eram 700 consultores, então tinha uns consultores respondendo. Então, eu acho que sempre teve na minha veia de querer ajudar o pequeno e médio empresário, porque eu acho que é quem sempre ficou... Você era um tipo de Sebrae? Assim, um tipo de Sebrae. O Sebrae, na época, até impulsionava esse site, tinha algumas aceleradoras, umas banda largas, umas empresas de internet na época que subsidiavam a internet para a gente poder levar esse serviço para o pequeno e médio. Mas foi muito legal porque a gente sentia a dor. Então, eu falei que eu sempre gostei do PME, sempre gostei de... Eu sempre fui apaixonado pela dor deles. Acho que, até assistindo recentemente uma palestra, mais importante que você se apaixonar pela solução é pela dor. Qual é a dor que esse cara tem? É a falta de conhecimento, é a falta de educação financeira, é a falta de integração. Quando você se apaixona pela dor, você vai buscar o remédio. Né? Você vai sabe buscar... que o meu lado B, eu sou ator de teatro, né? E a gente fala que sem conflito não tem história. Né? O conflito é o coração da história. Que história que existe se está tudo lindo, né? Tem que ter uma dor, né? Então eu entendo ela, porque com a dor que a gente se identifica, né? Possivelmente você vê a dor de um PME, é alguma coisa que você já vivenciou, alguém que você conhece já vivenciou, então isso ressoa com o seu íntimo aí, então faz todo sentido, um pouco nessa linha, né? 99,9% das empresas que eu vi, que se desenvolveram, etc. tal, mas um número bem grande desenvolveu alguma coisa porque ela tinha aquela dor. Se você assistir a palestra do Banco Neon, como é que ele surgiu? Surgiu com uma dor que ele tinha como MEI. Se assistir a palestra do pessoal... Então, você sempre tem alguém que sofreu com aquilo. Então, não foi diferente das minhas outras empreendidas. Quando eu abri a empresa com 2, 3 meses, batia num banco, eu preciso de um financiamento. Quanto tempo você tem de empresa? 2 meses. Então, cresça e apareça, depois apareça aqui. Como é que eu vou crescer e aparecer? Como é que eu vou fazer crescer se não existe um programa para incentivar quem está empreendendo, se não está... Alguém que está preocupado, de fato, de investir no teu crescimento, investir no seu resultado. Então, assim, as dores, muitas das empresas surgem por dores que elas passaram e com a gente não foi diferente. A gente percebia as dores que a gente tinha nas outras empreendidas, investidas de como é que é ter acesso a capital, como é que a gente consegue montar uma força de venda. Às vezes, quando você, poxa, não tem essa força de venda, então vou desenvolver essa força de venda porque não tem essa força de venda. Como é que eu vou integrar? Pô, não tinha integração. Então, você vai... Algumas dores que você sente... Você busca a cura, né? Você busca a cura, você fala assim, isso é escalável? Isso aqui, mais pessoas têm essa dor? Aí quando você olha, você tem muitas pessoas com essa dor. Então, um exemplo muito parecido com isso é aquela, não sei se você tem filho, né? Quando você quer muito engravidar, parece que você está com... Você olha para o lado, está todo mundo engravidando, menos você. Aí, por que eu não estou engravidando? Aí você começa a perguntar para as pessoas, um montão de gente está com aquela dor parecida. Então... Vamos desenvolver alguma coisa para ajudar as pessoas a engravidarem? Vamos ajudar uma coisa para aumentar a fertilidade? Vamos ajudar uma coisa para reduzir alguma... Então, muitos remédios que surgiram foi porque alguém sentiu aquela dor. Às vezes, quando você acha que a tua dor é única, mas quando você olha, tem muita gente.
E tem vezes, e eu acho que o grande desafio também aqui, Renato, é fazer com que os empreendedores, iniciativas, não tenham vergonha de falar das dores. Às vezes, quando as pessoas têm receio de falar que está sofrendo com aquilo. Adora falar, não, está tudo ótimo. Legal falar está tudo ótimo, atrai bons fluidos, atrai bons pensamentos. Mas, cara, eu tenho essa dor, eu tenho essa dificuldade. Então, às vezes, quando a pessoa não fala que tem dificuldade, não quer assumir que fez uma contratação errada, não quer assumir que contratou um serviço errado, diz que está satisfeito por aquele serviço porque não quer passar o atestado que contratou uma coisa errada. Certo. O pior prejuízo, o menor prejuízo é o primeiro. A gente fala para os empreendedores que contratam, cara, você está feliz onde estou? Não, não estou. Está tendo prejuízo? Estou. Então para. Não, mas eu já paguei por isso. Quanto mais você usar, pior vai ser. Independente se é a minha ou outra solução, às vezes quando a pessoa não quer, mas eu já comprei essa caneca, mas você não toma água na caneca, porque mas eu vou, você não gosta, te faz mal. Ah, não, então compra uma garrafa, tá? Então, porque você acaba construindo tem um investimento pessoal também, não só financeiro, mas um investimento pessoal naquela ideia, naquela estratégia e tal, e às vezes você põe tanta energia naquilo, que às vezes quando você se dá conta de, putz, não era aqui, era aqui, é difícil, é meio que tentar mexer um navio, assim, demora, uma coisa que envolve muita coisa, né? E uma coisa que me marcou aqui foi quando você falou quando você é uma empresa de 2, 3 meses, você chega num banco, pô, me empresta dinheiro, cresça e apareça, tal. Acho que isso faz uma boa ponte aqui para essa nova parte da conversa, para falar sobre a concentração, né, do mercado. Né? Eu vi lá no seu material, 80% das movimentações das PMS estão concentradas em 5 bancos, em 5 players, né? Aí quando eu penso nesses 5 players, o que eu penso assim, né? Pô, é aquela taxa abusiva da maquininha que a pessoa vai pagar, é aquela demora, por exemplo, para o repasse, você vai receber em 30 dias, sei lá quantos dias, aí você quer antecipar, o cara te esfola no desconto ali. Então, eu vi também que você falou, somente 7,5% da carteira de crédito nacional é destinada às PMS. Então, vamos falar um pouquinho dessas injustiças. Já que a gente está falando de justiça, vamos falar de injustiça agora. Essas injustiças de você ter, primeiro, tanta concentração, de você ver PMS que muitas vezes tem que se ajustar, né, a um modelo bancário que é desenhado para as grandes empresas e eles têm que meio que se ajustar porque não tem outra opção. Né? Me fala um pouquinho sobre esse cenário. Boa. Fazer um apanhado aqui do que você perguntou. Vamos falar agora em movimentação financeira de meios de pagamento, que isso é débito, crédito, Pix, parcelado, não parcelado, qualquer modalidade de pagamento com cartão, que é um número público. Ano passado foram 3,7 trilhões. Tá? Isso no mercado como um todo. Desses 3,7 trilhões, 1,1 trilhão passam pelas PMEs. Okay. Daquele range que eu te falei, de 120 mil a 4 milhões e 800 anos. Então, 1/3, praticamente, 1,1 trilhão passa na mão desses caras. Passa na mão dos PMEs. E desse volume total, 80% estão sendo transacionados ou gerenciadas por algum banco tradicional, os grandes players. Só para lembrar, em 2010 tinham 2 players. Tinha a VisaNet e Redcar. Rede VisaNet virou Cielo, aí até então VisaNet só passava Visa, Redcar só passava Master. Certo. Era um mercado concentrado. O Banco Central brilhantemente falou, temos que abrir, o mercado é tudo, é concentrado, é tudo menos, não é justo, você tem que dar mais oferta. Abriu o mercado em 2010, passado 14 anos, esse mercado de fato foi um pouco diversificado, mas 80% está na mão de 5 agora. Saiu de 2 para 5. É alguma coisa. Era 100 na mão de 2, 80 na mão de 5. Beleza. Você sabe lá fora como é que é? Não, lá é bem mais pulverizado, bem mais pulverizado. Você não tem uma grande concentração, você tem centenas de adquirentes, você tem muito, assim, não sei te dizer, mas eu sei que é muito mais pulverizado do que aqui. Nos países envolvidos. Sim. Tá? Deixar claro, talvez nos outros Brasis, mundo afora, deve ser até pior. Mais concentrado. Mais concentrado. Tem alguns países na Europa é mais concentrado, por sinal. Ok. Mas aqui, então, 80% desse volume está na mão de 5. Poxa, então a gente entende que existe uma oportunidade para empresas em fintechs que nem a Justa. Poxa, deixa eu mostrar para esse empresário, para esse merchan, para esse estabelecimento comercial que existem opções. E ele tem que também querer acreditar. A gente fala que não adianta eu querer fazer isso se o cara não der a chance para a gente também. Certo. Então, você tem um discurso de convencimento, claro, eles estão acostumados. Volta e meia, eles estão nesses tradicionais por segurança, medo do novo. Talvez o empreendedor seja um cara mais tradicional também, está acostumado, né, na sua cidade pequena, na praça da igreja matriz, tem os 4 bancos tradicionais, ele está ali, conhece o gerente,
faz parte do Sim. jogo, faz parte da cena, faz parte do cenário nacional. Mas essa pessoa tem que começar a entender que se ele quer mudar, ele tem que ajudar também quem quer mudar o mercado. Nem que seja, para que nem eu falei, botar um tubarão no aquário para fazer os outros mexerem. Porque se a gente não fizer isso, vai continuar o status quo, a gente não vai se provocar. Então esse é um mercado concentrado. Em conta digital, a gente já falou que 23% apenas usa alguma conta digital, e o crédito, que a gente fala que o PIB, 30% na PME, o crédito só vai 7,5%, fala, poxa, por que só vai 7,5%? Essa é uma dor que eu vivenciei já como empreendedor algumas vezes, que ia bater na porta e falei, cara, dá um empréstimo, dá um crédito. Não. E geralmente a pessoa até empresta para a minha pessoa física. Que é uma taxa mais alta. É uma dicotomia, porque eu sou muito parecido com a pessoa jurídica. Sim. E olha que eu não dei o carro, não dei a casa, não dei nada em garantia. Mas por que ele empresta para o Eduardo, pessoa física, e não empresta para o Eduardo, PME? Que é muito parecido o comportamento. Ele é a empresa é ele, entendeu? Sim. Ele é a empresa é ele, porque ele é o sócio, 99% da empresa. Não faz muito sentido não ser na pessoa jurídica, porque até o mercado financeiro está estimulando o cara a ir para a pessoa física, em vez de para a pessoa jurídica. Será que o dinheiro que ele está dando para a pessoa física, de fato, indo para a pessoa jurídica? Sim. Então a gente pensou, como é que a gente faz? Mas por que acontece isso? Por que o banco prefere dar para a pessoa física? Porque ele acha mais fácil aprovar ali rapidamente, pega um imposto de renda, dá um empréstimo para ele ali, mas que ele não quer entrar no... Porque ele sabe que vai cobrar mais caro. E vai cobrar mais caro. E vai cobrar mais caro também. Sim, tá, okay. Então vai cobrar mais caro. Tá. Então fica aquela... Pega aqui que é mais fácil, né? Poxa, faz uma capitalização. Você é meu cliente, pessoa física aqui há 2 anos, vou te emprestar uma coisa. Você com pessoa jurídica só tem 6 meses, então vai na pessoa física e... Mas olha os dois. Pô, o Renato é correntista há 2 anos. É só ter essa empresa 6 meses. A soma dos dois dá 2 anos e meio ou dá 1 ano, sei lá, poderia dar. Porque tem que esperar o Renato ter 1 ano. Já que ele vai ser o próprio garantidor dá uma condição mais justa e garante que o dinheiro está entrando para a empresa. Então, quando a gente olhou isso, como é que a gente pode mudar isso? Então, a gente veio há 2 anos desenvolvendo uma modalidade, como eu analiso o crédito para essa PME, que eu não vá nos mesmos lugares que o mercado tradicional vá para dar crédito, senão eu vou ser mais um que não vou dar crédito. Então, a gente desenvolveu um score justo, que a gente começa a olhar o comportamento dele dentro da justa, consegue olhar o que ele movimentou em outras bandeiras, outros adquirentes, no mercado paralelo ao nosso, fala, poxa, esse cara aqui tem um histórico legal. Só tem 6 meses comigo, mas ele tem um histórico legal já em outro lugar, já passou não sei quantos mil em cartões, ele tem saldo a receber do cartão. Se você der um crédito para ele hoje, será que ele vai de fato usar no negócio dele? Então, durante 2, 3 anos, ele veio testando esses modelos de dar crédito e ver se ele está usando o crédito no negócio dele. Sim. Se ele está usando o negócio dele, tem mais chance de me pagar. Imagina se eu dou um empréstimo, um financiamento para o Renato em vez de investir na plataforma de podcast aqui, ele viaja. Se ele compra, sei lá, faz uma cirurgia, reforma a casa. A gente viu pessoas fazendo isso no passado. Sim. Então, peraí, como é que a gente faz? Então, a gente criou um modelo que eu dou um crédito para ele, que eu consigo chancelar, garantir que um percentual relevante daquele crédito ele vai usar no negócio dele. Eu consigo bloquear que um valor que ele vai usar, ele tem que dizer aonde está usando. Então, quanto mais ele estiver usando para o negócio dele, melhor o score dele, porque geralmente se ele está comprando matéria-prima, é porque ele está investindo no negócio dele, vai vender matéria-prima, vai gerar fluxo de caixa e cria um ciclo virtuoso. Você carimba pelo fornecedor, por exemplo? Eu carimbo porque eu dou um crédito através de um cartão de crédito da Justa, que eu segmento onde ele pode gastar. Eu digo em que segmentos. Tipo de estabelecimento. Parecido com o que você vê como ticket de refeição, alimentação, que o cara só pode consumir em restaurante, supermercados, ou de gasolina, de combustível, que só pode ir em posto de combustível. A gente criou um modelo parecido, que eu pego a garantia do colateralizado, que ele passou na Justa em outros lugares, eu dou um crédito para ele, garantindo que ele está usando no lugar certo. E quanto mais ele usar no lugar certo, eu estou acompanhando toda a jornada dele de entrada, melhor dinheiro, o score dele, a conta justa, saída, etc. Melhor o score, eu vou dando mais crédito para ele. Então a gente veio testando isso durante 2 anos e meio. Foi um sucesso, a gente conseguiu recuperar tudo que crédito a gente deu, quase 85% de crédito. A gente conseguiu recuperar, achamos um caminho para ter um crédito focado no negócio. Mas eu quero um crédito para outro negócio. Então não é na Justa. Você quer para o seu negócio, é com a Justa. Eu quero que você invista no seu negócio para que o seu negócio prospere. É um crédito. Até um grande parceiro falou que a gente melhorou o famoso cartão BNDES que existia no passado, que você tinha um limite para poder comprar produto e serviço, mas era difícil criar todo o arranjo. Então a gente criou um negócio mais fácil, mais rápido, com segurança, obviamente, que a gente dá um limite e ele tem a vantagem que ele não paga um custo alto para isso, porque ele dá em garantia os recebíveis, então ele não precisa ficar pagando custo de antecipação toda hora. Então a gente deu um score que está sendo muito legal e tem sido um sucesso
a nossa plataforma justa. Tá. Então, se você já tocou no ponto do score, então, se você me permite, vamos dar um passo atrás. Vamos. A gente volta para o score, mas assim, eu queria entender essa questão do end-to-end, que você fala, né, da jornada. Veja se eu estou falando bobagem aqui. Você tem o cash-in, o crédito e o cash-out. Esse é o end-to-end? Ou esse é outra coisa? Essa é de forma abrangente, é isso. O cash-in é todas as formas de que entra o dinheiro no estabelecimento. Como que ele vende, como é que eu boto o dinheiro na loja dele. Tudo que é parte de meios eletrônicos. Pix, cartão débito, cartão de crédito, parcelado, qualquer forma de entrada, eu tenho, seja online, seja presencial, seja gateway, todas as formas de pagamento, de recebimento daquela loja, o estabelecimento comercial, eu tenho que fazer o cash-in. Esse cash-in entra numa conta, tá bom? Certo. Então tem todas as formas de entrada de dinheiro naquele negócio. Tá? Depósitos, crédito, Pix, tudo que é forma para o cara poder botar dinheiro numa conta justa. E na sua plataforma você faz essa distinção. Ó, X entrou via maquininha, X entrou via Pix, X entrou via boleto. Via boleto, Pix, boleto parcelado, a forma que for. Entrou na conta. Esta conta, eu consigo enxergar tudo que ele está entrando na conta. E nessa conta eu consigo enxergar também se ele tem movimentações com outras máquinas concorrentes também. Então eu consigo enxergar que além da justa, onde você está transacionando. Então eu consigo ter noção de como você está se comportando no mercado além do que passa por mim. Até porque pode ser que eu represente 80% do teu volume, 70%, 90%, eu consigo te olhar como um todo. Esta conta... Isso é a bandeira? Desculpa te interromper, mas isso é a bandeira? Porque a gente vai Na verdade é para registro de recebíveis. Eu consigo, ele me dá autorização para eu ver tudo que ele tem de recebíveis em qualquer lugar para eu poder fazer um score para ele melhor. Que eu consigo entender sua vida um pouco... A justa passa a ser a conta principal dele. Acho que o grande desafio é sempre ser a conta principal. Acho que a principalidade é muito importante para qualquer fintech. Você ser a conta principal do teu estabelecimento faz com que ele use mais produtos seus. Quanto mais você tiver produto e serviço, mais você vai ter a principalidade para aquele cliente. Então, o nosso desafio é ser cada vez mais a conta principal do nosso cliente. Quando ele entra na conta, eu enxergo tudo que recebeu. Eu vejo a forma que ele está saindo o dinheiro. Como que ele está saindo dinheiro? Pagando fornecedor, pagando boleto, fazendo Pix para uma conta, fazendo Pix para outra conta, transferência, seja o que for. Pagando algum boleto, eu vejo de onde ele está pagando. Se aquele boleto foi emitido contra a empresa dele, ou se foi na pessoa física. Está pagando boleto na empresa dele, que é da escola do Renato, peraí. Poxa, você... Porque da mesma forma que o brasileiro é muito bom como empreendedor criativo, mas a criatividade também pode ser usada para as malandragens. Assim, né? Isso vale para tudo, né? Assim, quando a gente, nessa linha aqui, todo o mercado tem que ter a noção que quanto mais a gente desenvolve tecnologias para o bem, vai ter alguém querendo fazer para o mal. Isso é normal, não é brasileiro, mas é criatividade. Então a gente fala que a gente tem um grupo de competição que a gente fala com um montão de players no mercado que a gente fala, esse cara aqui é fraudador, esse cara toma cuidado, esse cara aqui tenta me dar um tombo. Acho que existe a competição, mas existe um inimigo comum, que são as pessoas do mal que querem... Porque qual é o problema do custo do Brasil? Por que taxa de crédito é caro? Porque os maus pagadores fazem os bons pagarem caro, porque você tem que cobrar de alguém. O mau pagador não vai te pagar. Sim. É mau, ponto. Então o bom vai pagar pela inadimplência dos maus. Então quanto mais você conseguir fazer com que tenha uma boa carteira, uma carteira saudável, todo mundo sai ganhando. Aí, então eu tenho a conta digital, eu fiz todas as formas de saída que ele está usando no negócio dele. E aí, com tudo isso eu crio o score dele. Poxa, eu vejo o teu volume, vejo que você está transacionando, vejo que você está pagando, te dou um cartão de crédito, vou te dando limite no teu cartão de crédito para você comprar produtos e serviços associados ao negócio. Quanto mais você estiver usando, então eu tenho a conta completa. Cash-in, uma conta, saídas e um cartão de crédito para ele investir no negócio dele. E você menciona no cartão de crédito essa jornada integrada, é isso? Você começa com um limite X, aí está transacionando, esse limite vai aumentando. Pode ser que um cara não quer dizer que o primeiro cliente que entrou já vai ter um limite X vezes o faturamento dele. Ele vai conquistando e a gente vai aprimorando, desenvolvendo ferramentas para que a gente possa dar mais limite ou menos, conforme o comportamento. A regra tem que ser justa, tem que ser clara. Ó, Renato, estou te dando mais limite porque você está usando corretamente. Volte a se comportar dessa forma que o teu limite aumenta. Por favor, cuidado aqui, por favor, justificar isso aqui. Então tem que tomar com chargeback, a gente tem que estar sempre orientando para ele coisas que ele possa, de vez em quando, de boa fé, estar cometendo alguns erros e evitar que ele bota os pés pelas mãos ou antecipe uma transação sem necessidade. A gente sempre pergunta para o nosso cliente, você está antecipando isso por quê? Eu preciso de capital. Por quê? Usa o cartão, você não precisa antecipar.
Por que você vai antecipar um negócio, pagar um custo de antecipação, se você pode comprar alguma coisa com cartão hoje? Por que você precisa antecipar? Ah, estou antecipando porque eu prefiro. Tem um número interessante, Renato, que é só para misturando aqui um pouco as estações, um estudo recente que a gente tinha feito, que 60 e poucos % das empresas antecipavam, não é que precisavam 100%, é porque é mais fácil gerenciar. Eu tenho R$1.000 para receber em 3 parcelas, deixa eu antecipar tudo, ficar com 900 na minha conta aqui, porque é chato gerenciar 333, 333, 333. O imediatismo, né? Não, eu quero ter o dinheiro aqui, o famoso Sim. pertencer, eu tenho que estar com o dinheiro na mão. Mas será que você está pagando? Será que você precisa? Então, por que você está antecipando? Você perguntar por que você está antecipando. Tudo bem, tem hora que ele precisa, de fato, tá uma conta chegando, ele pode talvez pagar essa conta usando o saldo futuro que tem com ajuste, ele não precisa antecipar. Então, a gente dá sempre alternativas para que ele não fique sempre pagando um custo, por mais que eu ganhe, quando ele antecipa, eu não preciso fazer. Quando eu levo alternativas, né, para ele, alternâncias, fica mais legal, porque ele entende que a gente está buscando a melhor coisa para ele. Né? Entendi. E me faz então um contraste disso, tá? Porque para mim está bem claro. Cash-in, crédito, cash out. Né? Imagino que o dashboard, enfim, o que o cliente veja deve ser bem intuitivo, bem simples, né? Dessa lógica. Mas vamos fazer um contraste disso com o velho mundo, digamos. Como é que funciona o velho mundo para isso? Para o cara ter uma noção de quanto que eu estou entrando, quanto que eu estou tendo de crédito, quanto que eu estou gastando. A pessoa se perde nisso, não se perde nisso. Como é que... Ou quanto... Porque, veja, o player antigo, ele também tem todos esses dados. Às vezes até há muito tempo, o cara já é cliente desde sempre. Então, o big player lá, ele já tem o dado. Por que ele não inovou como vocês inovaram? É o legado, né? É o legado. É difícil você mudar, como você falou, é difícil você pegar um barcão e você mudar o rumo desse barcão. Entendi. Você já tem todo o sistema legado. Imagina um estabelecimento que tem uma conta no banco incumbente, um banco tradicional, e tem 3 maquininhas lá do banco A, B e C. Como é que ele se integra? Ele tem que entrar no banco A, ver uma coisa, entra no banco B, uma coisa. Ele bota que tudo para ser depositado no mesmo banco, só que ele não consegue integrar porque são fornecedores e empresas diferentes, então eles não vão se falar. 3 grandes bancos não vão se integrar para facilitar a vida, porque eles querem ficar brigando pelo cliente. Tá. Então existe um legado fragmentado, a maquininha não fala com a conta. Quando você entra num aplicativo ou numa conta de um banco tradicional, via de regra, você vai ver muitos serviços que o cara não precisa. Capitalização, 500 coisas. Para que eu quero tudo? O cara nem sabe onde ir. Ele já quer ver o extrato, ver os recebíveis, clicar no botão, ver se tudo que ele recebeu foi de acordo com a taxa conciliada. Uma pessoa que tem uma educação financeira ruim, isso deve ser grego, né? Isso, não, totalmente. Então, a Justa, para você ter ideia, foi a primeira fintech a mostrar o tal do custo efetivo de transação, que é o CET. No início a gente apanhava pra caramba que os concorrentes ficavam tentando usar isso contra a gente. Porque eu chegava pro Renato, essa 12ª transação que você antecipou te custou, sei lá, 18%. A 11ª custou 16%. No conjunto da obra, a média foi 9%. O que o concorrente falava? Você está pagando 18%. Sim, entendi. Por mais que eu mostrasse lá no dashboard, não. Na média, você pagou 9%, mas eu mostrava bonitinho. Então tinha muita gente na Justa falando, não, vamos parar de mostrar. Não vamos parar de mostrar. Se o cliente não está entendendo isso, é falha de comunicação nossa. A gente tem que explicar para ele que ser justo eu estou te cobrando exatamente o que eu te combinei, eu te cobro mais caro sim, né, 18, 12 vezes, 14, 16, 17 vezes, mas cobro mais barato aqui, a média está sendo essa. Não é que ele está pagando 18 em tudo. E vinha o concorrente e falava, você está pagando 18%. Aí o cliente ameaçava, cansava, falei, não. Mas ele me ofereceu a 12ª mais barata. Sim. Aí eu falei assim, mas e no conjunto das 12? Quem é mais barato? A gente? São vocês, mas eu já contratei. Desculpa. O outro ofereceu taxa zero. Que taxa zero é essa? Que era R$1.000, recebia 900. Onde está o zero, né? Vendeu 1.000, recebeu 900, não é zero. Então, esse trabalho de mostrar para ele, ser, didático, ficar mostrando, ficar... E foi legal que a gente conseguiu fazer com que quase todos os players começassem a mostrar o custo efetivo de transação. Que o desafio de tornar o mercado mais justo, Renato, não é só da Justa. Porque não adianta, eu não vou conseguir tornar o mercado justo sozinho. Não vou. Não tem como, sozinho. Se todo mundo... você sendo o exemplo... se arrasta a multidão. Aí todo mundo começa a ter que se comportar daquela forma. Então, eu falo o seguinte, quanto mais players estiverem jogando o jogo limpo, mostrando as taxas corretas, a gente vai disputar o cliente pelo serviço. Não por falsas verdades, fake hates, né? Tem fake news e tem fake hates. Eles quando o cara diz, a tua taxa... Eu estava ali em Telecom, e Telecom tinha essa característica no passado, fala assim, banda larga, R$39,90.
Aí, por apenas O 3 meses. asterisco, né? 3 meses. É. Depois ia para não sei quanto. Sim. Então, taxa zero, 3 primeiros meses. Depois ia para um absurdo. O cliente contratava, não percebia que depois de 3 meses o zero virava 3 vezes mais caro e estava pagando tudo que ele deixou de pagar. E eu falei assim, gente, vocês estão acreditando que era zero. Ah, mas era zero. Mas você continua acompanhando? Não. Você continua zero. Sim. Né? Então, assim, esse trabalho de quanto mais pessoas e negócios estiverem de fato tendo lisura, mostrando as condições corretas, mostrando que tem soluções justas, a gente vai disputar o cliente por qualidade, por serviço, por alguma feature diferente. E porque eu falo para todos os nossos clientes, para todos os nossos competidores, co-competidor, faz o seguinte: perder um cliente para você é legal, não tem problema. Não gosto, mas faz parte. Uhum. Mas perder um cliente para uma falência, perder um cliente que fechou as portas, todo mundo sai perdendo. O cliente sai perdendo e a gente sai perdendo porque a gente não tem como recuperar esse cliente. Você tirou um jogador do jogo de cena. Então a gente levar eficiência, levar gestão, fazer com que esse cliente tenha mais condição de sobreviver, mesmo que um dia ele decida sair de A, vir para Justa, sair da Justa e ir para Beltrano ou Ciclano, ok, eu fico muito mais tranquilo quando eu vejo que um cliente saiu porque alguém ofereceu alguma coisa legal, justa, ou uma condição que ele tirou no patamar de algum produto que eu não tinha, que não é meu core, que volta a mexer, um cliente fala assim, ô Justa, vocês têm solução para pessoa física, papá, que vende salgadinho na praia? Eu falei, não, cara, eu vou te indicar um baita parceiro nosso que faz isso, mas a Justa não faz isso. Justa, você tem software para... Eu não tenho, mas eu sou plugado em vários softwares. Você escolhe aqui no nosso cardápio qualquer software, mas eu não desenvolvo software. Então, assim, software de gestão. Então, a minha tecnologia assim, é para plugar no máximo de pessoas para eu poder levar o melhor serviço e juntos, né, no modelo de competição, que nem eu sempre falo, tornar o mercado mais justo, né? Um pensamento em rede, assim, é uma coisa onde todo mundo pode sair ganhando, né? Mas eu fiquei também pensando assim, como é que funciona essa comunicação? Você perguntou, o cara antecipa aqui, antecipa lá, na média a taxa de desconto deu 9% e tal. Como é que funciona essa troca com o teu cliente? Você fala com ele via WhatsApp, é por e-mail, é pelo próprio sistema? Como é que você garante que a pessoa está entendendo o que você está falando? E como é que tem a dúvida, vai e vem? Como é que funciona isso? Garantir é o desafio constante. A gente fala que a tecnologia e as formas estão sempre em evolução porque precisa estar sempre pensando em formas de atender, porque cada cliente tem um perfil diferente de atendimento. Quando a gente pega um cliente mais tradicional, que ele quer falar com alguém, ele quer um atendimento presencial. Tem um cara mais moderno que nem quer falar, só quer pelo WhatsApp, pelo chat, pelo chatbot ali do aplicativo, pela conta, mandar pergunta. Cada cliente pode escolher o melhor caminho. Tá. Claro, qual o caminho mais em conta para uma empresa de tecnologia, se ele consegue, de forma digital, se resolver, porque se a gente conseguir fazer ele entender digitalmente e a gente explicar digitalmente, mais barato, mais rápido para todo mundo. Claro. Mas se ele quiser ligar, tem 0800, tem ligação de celular, tem e-mail, tem um montão de formas para ele falar com a gente. E tem um elemento muito importante na nossa distribuição, Renato, que são os justos, que são os agentes de confiança que representam a Justa nas regiões do Brasil. Então a gente tem lá representantes comerciais, pessoas que representam a nossa marca, levam produto, serviço e a Justa junto, que é o ponto de contato. É aquela pessoa que a gente capacita, treina, desenvolve. Tem um lado social que a gente cria uma empreendabilidade para essa pessoa que está buscando fazer alguma coisa e fala, cara, quer trabalhar com a Justa? Mas para você começar a vender Justa, você tem que ter uma aula sobre educação financeira, porque não adianta você vender finanças sem entender de finanças. Certo. Tem que saber falar taxa de juros, saber mostrar a plataforma, mostrar o aplicativo. A gente não abre mão que o cliente, se o cliente quiser só a maquininha, não leva. Ele tem que baixar a conta. Que toda a nossa cerne na nossa história é dar uma educação financeira através de uma conta simples para ele usar. Se ele não baixar a conta, vai ser mais uma maquininha desfragmentada falando com um lugar de... Então ele tem que ter um lugar que ele possa gerenciar. Fala assim, você quer maquininha? A primeira coisa é baixa a conta. Tá. Eu só te mando a maquininha depois que você tiver baixado a conta, tiver cadastrado seus dados sensíveis, seus pontos de contato, os dados do sócio. A gente tem toda uma régua de avaliar, não se é Serasa, nada disso, mas de avaliar se tem algum tipo de senão naquele perfil daquela empresa. A gente qualifica no nosso mercado, a gente quer clientes, isso na entrada. Na entrada. O onboard do cliente ele entra. Então ele escolhe. Ele pode falar pelo chat, pode falar pelo 0800, pode falar com o canal, com o representante, mas a Justa nunca abre mão dela estar falando com o cliente de forma recorrente, seja por e-mail, por WhatsApp, por diversas formas de comunicação, para ele entender as novidades e as vantagens de usar a Justa e usar mais produtos da Justa. Então, tem que ser intuitivo,
tem que ser fácil, a tecnologia da Justa é própria, então a gente conseguiu criar a gente vem desenvolvendo a tecnologia da Justa há 6 anos, já gastamos algumas dezenas de milhões de reais na tecnologia própria, que é uma experiência, um ativo muito importante para a gente, mas ele também sabe usar, a nossa tecnologia é modular, que eu posso usar produtos de parceiros que possam ter alguma coisa melhor do que eu. Então eu posso estar plugado até num banco tradicional algum produto específico, numa linha de crédito específica, eu posso plugar em produtos e serviços de parceiros também com a minha tecnologia, que eu nunca abro mão de ser própria, mas ela pode ter via API conectada com vários players. Então essa comunicação cliente, com a gente, com o parceiro, uma empresa de tecnologia tem que estar sempre com essa... Eu imagino que existe e deve ter essa infinidade também de LGPD, né? Para o que você pode e o que você não pode acessar. Desculpa, tem um P, mas a gente fala muito de dados, né? Dados, sim. Mas o mais importante dos dados é quando você gerencia, armazena, toma cuidado para esse dado não ter, a gente já viu muitos cases aí, muitos casos de empresas famosas, grandes, são unicórnios, tiveram uma invasão de informações, a gente tem que tomar um cuidado disso, que todo dia tem alguém tentando quebrar aqui o muro, né? E que vira... Eu já vi empresa grande que foi... Como é que fala? Invadida, o hacker foi lá, invadiu e cobrou dezenas de milhões de reais para falar, se você me pagar, eu te devolvo os dados. Não, a gente sabe que isso acontece. Então a fintech tem que se preparar, tem um batalhão de pessoas e a gente está plugado em muitas principais empresas do Brasil, internacionais, que nos dão segurança para garantir que a gente tem nosso produto tem menos risco de ser invadido. Acho que então a gente pode agora voltar para o Score, porque agora você deu um excelente panorama aí sobre essa jornada, as etapas do end-to-end. E é uma coisa que estou coçando para perguntar. Inteligência artificial. Você falou que tem lá o Score, que é o resultado de todo esse vai e vem de dados, quanto gasta, se está gastando no lugar certo e tal. O que o robô faz aí? E fala um pouquinho mais desse Score. Qual que é essa lógica aí? Eu não sou especialista em inteligência artificial, eu tenho uns sócios de tecnologia que são, mas eu costumo brincar que existe 2 IAs, né? Tem a ignorância artificial e tem a inteligência artificial. A ignorância artificial, se você tiver dados contaminados, dados que não têm adversidade, dados que de fato te ajudem na tomada de decisão, você não vai ter, como todos nós, se a gente não estiver sempre colocando conteúdo para dentro, a gente não vai desenvolver, vai atrofiar, né? Então a gente não estiver sempre buscando mais conhecimento, mais informação, entender como as coisas funcionam, não vai evoluir. Então, assistindo recentemente até um pessoal do Waze falando que ele sempre retroalimentou o seu sistema através dos próprios usuários. Na Justa é muito parecido. Não é inspirado nele, mas é muito parecido. A gente, pelo acordo com o comportamento de vários usuários ao longo dos anos, a gente começa a entender quem tem mais aversão, quem precisa de mais crédito, quem clica mais aonde, quem pega mais crédito, pega aonde. Se eu não tiver uns dados bem organizados, se você tem um bando de dados, não vai conseguir tomar decisão nenhuma. Então, nós temos um sócio focado em dados, que com certeza é um dos sócios que tem um papel mais difícil, desafiador, porque é fazer com que a gente, de fato, consiga traduzir dados para que a gente possa evoluir e estar desenvolvendo soluções para os nossos clientes de forma sempre generativa, evolutiva, etc. e tal. Então, nosso motor de crédito baseado muito nisso, em quase 3 anos de tentativas de empréstimo, de crédito, de fraude. A gente sabia que vamos gastar aqui, que a gente sabe que vai tomar uma fraude. Mas vamos ver qual é o comportamento. Se eu só tiver o comportamento dos bons pagadores, como é que eu vou me precaver do mau pagador? Aí vira inocente e leva a trombada depois. Então você tem que deixar entrar nos vírus, né? Vírus, para você entender como se reagir. Porque eu falo o seguinte, nem sempre o próximo fraudador é um cara que já tenha tido história de fraudador. Pode ser que em uma ocasião faz o ladrão, né? Pode ser que o cara está num desespero e ele resolve fazer uma fraude porque é a única forma dele resolver alguma dor dele. Então, não estou dizendo que é certo ou errado, não estou julgando aqui se é um aspecto social, mas se uma pessoa está tão desesperada ali que ele toma uma decisão errada, justifica aquela decisão errada por uma dor que ele está tendo. Então a gente tem que estar sempre olhando o comportamento. Então a gente tem uma plataforma que a gente conhece o comportamento dos nossos clientes, cash-in, momento de mercado, o que ele se comportou com a gente, se já deu fraude, se não deu fraude, para que ele está usando o crédito. Então a gente tem toda uma esteira, quanto mais dentro da esteira da Justa, mais seguro eu tenho, porque eu consigo olhar o end-to-end, que nem se perguntou, eu consigo olhar toda a jornada dele. Quando ele está usando a solução de terceiros, eu tenho que tentar descobrir se ele está usando com pessoa física ou pessoa jurídica.
Ok. Pode ser que o Renato possa estar usando na justa toda a pessoa jurídica, mas ele, como pessoa física, que é também negócio, ele está usando numa outra solução. Mas será que eu estou coletando essa informação? Então o Renato passa 100 mil com a justa e está passando mais 30 mil. Renato PME está usando 100 mil com a justa, Renato pessoa física está usando 20 mil como pessoa física. Então o Renato eu posso avaliar ele talvez com 120. Renato, faz o seguinte, começa a usar esses 20 aqui na PME também, na pessoa jurídica. Ah, mas eu vou pagar mais imposto. Você devia estar pagando imposto. Você devia estar declarando isso porque é o teu negócio. Toma cuidado que você pode ter problemas maiores do que... Então a nossa inteligência tem que ser para a gente melhorar o nosso negócio e para incentivar e ajudar o nosso cliente. A gente criou um negócio que tem sido um sucesso, que é o Quiz Justo. A gente vai fazendo pergunta para o Renato, vai fazendo pergunta para o Vieses, para o José, para o dono do negócio, para entender o grau de maturidade dele. Então faço uma pergunta hoje, amanhã eu faço uma outra. Aí uma que pode parecer que não tenha nexo com a outra, mas eu estou juntando para ele. Pessoa que compra isso, compra aquilo, ele na pessoa física está investindo assim. Então eu faço pergunto para ele o que é um fluxo de caixa. Eu vou entendendo quais são as dores que ele tem, para saber se ele está sabendo extrair, inclusive, das nossas soluções o melhor da nossa solução. Você perguntou, será que é intuitivo? Desde quando a gente acha que é, e pode ser que não está usando, né? Desde quando a gente acha que o cliente está usando a gente por um motivo, está usando por outro motivo. É a famosa história da Ferrari, né? O cara compra a Ferrari, se tirar o som da Ferrari, o cara não compra mais a Ferrari. Porque ele gostava ele quer sair passeando, porque é o ronco vai passar na frente do bar aqui do Juarez, silenciou, ninguém vai olhar. Você tira o ronco da Ferrari, o cara não vai mais comprar. Sim. Então, se você tirar alguma coisa da justa, será que ele para de usar? Será que a coisa mais importante para ele é aquele botão? Então, você tem que sempre estar acompanhando o que é importante para ele e por que é importante e se de fato aquilo deveria ser mais importante. Então, você tem que estar sempre instigando, perguntando, entendendo, aprimorando. Falei, Renato, pessoas que têm essa dor na justa começaram a parcelar em 3 vezes, tiveram um resultado de venda 2 vezes, melhor. Sim. Apesar de pagar um custinho maior, mas estão aumentando a sua venda em tanto. Aí tudo isso, então, imagino que deságua num score melhor ou pior. Eu começo a entender como ele está se comportando, se ele está vendendo... Por que ele está vendendo aquilo? Como é que ele vende aquele produto? Por que ele está parcelando muito? Se ele está antecipando muito? Porque se ele está antecipando muito, pode ser que esteja faltando dinheiro no caixa dele. Então eu vou entendendo o comportamento, eu vou calibrando e falo assim, Renato, para de antecipar um pouquinho, vou te dar um limite aqui agora. Não antecipa. Vamos ver como você consegue comprar. Ah, mas nem todos os meus fornecedores aceitam o cartão. Aí tem uma oportunidade para justa. Então faz o seguinte, coloque justa no seu fornecedor, peça para ele te mandar um link, te mandar uma cobrança via justa, que você vai conseguir pagar o teu produto. Então ele passa a ser o próprio incentivador para o fornecedor dele usar a minha solução também. Então você vai criando arranjos para que as pessoas compartilhem e levem soluções justas, mas sempre pensando na inteligência para melhorar a relação dos nossos clientes com o mercado, melhorar a saúde financeira dele. Então a inteligência tem que ser sempre evolutiva, como eu falei, você tem que estar sempre botando mais conteúdo, mais coisa dentro de casa, aumentando a diversidade de clientes, senão eu só consigo dar crédito para um cliente de uma categoria X, PTO, eu preciso aumentar esse range, senão eu não consigo levar crédito para o Nordeste, senão eu vou começar só na Faria Lima. Não? Eu quero levar crédito para todas as regiões do Brasil, desses volumes que a gente já levou, a gente está bem pulverizado. A Sudeste continua sendo maior, porque o PIB é maior, mas a gente tem uma penetração muito boa de crédito já em outras regiões, graças à inteligência, como eu consigo entender para que ele quer. Entendi. Como é a dor dele, entendeu? Então, tem dois pontos que eu queria explorar. Acho que, dado que a gente está falando sobre essa expansão aí para o Brasil, queria perguntar sobre esse plug justo aí, que parece que é a rede de parceiros que vai capilarizando isso, né? Queria te perguntar isso, e depois eu queria falar sobre aquela parceria que eu vi com a American Express, que saiu na mídia, que é a primeira da América Latina. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Primeiro sobre o plug justo. Então, como é que funciona essa relação com esses parceiros? Eu vi no material, tem digital, presencial, um tal de SW Embedded, que eu não sei o que é. Tá bom. E como é que você enxerga, então, essa estratégia de capilarização funcionando no dia a dia? Como é que é a relação com os parceiros? Que material se dá para eles? E como é que isso tem funcionado até agora? Tá, o plug é o nosso programa de parcerias. Tá? Se você traduzir o plug, é a conexão. É onde conecta todo o ecossistema. Que a Justa tem como objetivo, como visão, ser o principal ecossistema para a PME. Okay. Como eu disse, eu não vou conseguir, a Justa não vai conseguir tornar o mercado mais justo sozinho. Então a gente pensa, como é que a gente cria um ecossistema? Pessoas que mitigam, pessoas que
acreditam nessa causa, tem uma dor, que querem ajudar a resolver essa dor do PME. Então a gente mapeou o Brasil e falou assim, como é que eu chego em cada lugar do Brasil? Tem alguns canais que eu posso chegar. Eu posso chegar de forma digital, que é aquele pequeno, médio empresário, um cara mais digitalizado que pode entrar na conta, no site, ou nas redes sociais, ou através de um site de alguma empresa parceira e baixar a conta justa e começar o relacionamento com a justa do zero. Não é onde a gente investe mais esforço, porque ali é um mar pesado para você entrar, porque tem muitos players fazendo isso, então eu teria que tentar disputar a atenção no mercado digital muito difícil. Mas a gente tem isso como um apoio. O presencial são aqueles justos, empreendedores regionais que participam do plug como empreendedores que vão levar a justa na sua região. Eles não são desenvolvedores, eles não são high-tech, eles representam marcas e produtos e serviços e escolhem a justa como seu parceiro de finanças. Tá. Para levar para ele ser uma referência. O Renato ser referência lá no interior da Bahia, ou no interior do Ceará, ou no interior do Mato Grosso, seja em Cuiabá ou qualquer outra cidade, que ele possa levar a justa no norte, por exemplo, a gente tem bons parceiros, que ele começa a ser a referência em educação financeira para a sua cadeia de relacionamento. Então ele vai lá vender algum produto, seja uma impressora, seja um hardware, seja algum produto para o varejista, fala, qual a tua solução de pagamentos? Tá. Por que você usa essa? Você conhece a justa? Ele vai e começa a oferecer a justa para os clientes dele e fala, poxa, se você tiver a justa aqui, eu consigo plugar algum produto que eu vendo para você poder descontar nos teus recebíveis da justa, para você continuar me pagando aqui. Ou seja, eu integro esse fornecedor, esse representante na região com a solução da justa para ele tornar ter mais uma porta de entrada no seu cliente. A gente recentemente fechou com os agentes, um assessor de investimento muito legais que levam a justa para a sua carteira de investidores, para os lojistas que investem com ele, para botar a justa para melhorar a rentabilidade nas suas lojas também. Então são empreendedores que não são high-tech, mas são empreendedores que vendem algum produto para o seu mercado. Tá. E o software embedded, que você falou que é um embebedado, que é um integrado, é a justa integrando suas soluções financeiras em parceiros de tecnologia que precisavam ter uma fintech no seu negócio e não tem como desenvolver uma fintech. Okay. Então, uma software house, por exemplo, que atende segmento de moda, ou de contabilidade, ou de certificado digital. Entendi. Fala assim, poxa, eu quero levar isso para o meu ecossistema para que o meu cliente fique mais fiel a mim. Porque eu tenho meu software, eu estou levando soluções financeiras, isso faz com que alguma adquirente que tenha software não consiga entrar. Então eu ajudo a proteger a software house com um ataque de adquirentes que compraram a software house. Então o software house usa a justa como aliado para ter uma solução completa de finanças e etc. Então ele consegue integrar o software com as soluções financeiras da justa, então ele consegue ter uma conta digital que eu consigo levar mais gestão de forma integrada com o software. Então ele consegue fazer com que isso faça a gente ter presenças em várias redes. Então nosso aquário, nosso time de software house tem centenas de milhares de clientes, então quanto mais produtos eu levar, então eu tenho uma oportunidade muito grande de levar soluções justas para milhares de varejistas através de uma pessoa que é referência para ele, que é a software house. Entendi. E a minha estratégia é mais coerente, né? Porque o Brasil é muito grande, tem muitos municípios e não, como você falou, não dá para chegar em 100% desses lugares só pelo digital, né? É interessante o que você falou, porque desculpa, no Web Summit, alguns anos atrás, quando a gente apresentou o case Brasil, que a Justa estava chegando em várias regiões do Brasil, várias cidades, vários municípios, são lá 6 mil municípios no Brasil aproximadamente. Como é que você chega nesse lugar? Você não vai ter 6 mil parceiros regionais, não é possível, você não é gerenciável isso. Ele falou, a gente vai chegar de que forma? Quem consegue falar com esse cara? Quem são as empresas ou negócios que falam com esse pequeno, médio empreendedor da região? A princípio é um cara da região. Então, o sotaque da região. A gente fala que a gente gosta muito de trabalhar com o cara do sotaque. Sim. Então, eu estava em Porto Alegre agora, estava falando com um parceiro comercial nosso lá, tem o sotaque gaúcho. Ele fala bate com o cliente dele. O outro fala oxente, não sei aonde. O outro fala... trem. O outro fala chiado, que nem eu, carioca. Então, isso é importante, que a gente tem uma pessoa que é referência naquela região. Isso é muito legal. E quando é a software house, já é uma pessoa de muita confiança daquele pequeno, porque a gestão do negócio dele está passando pelaquela software house. Quando a software house fala, bota a justa, que a justa é a melhor solução para o seu negócio, ou o teste é justa, ou comece a usar a justa no seu negócio, que vai te trazer eficiência, vai trazer economia, vai trazer acesso a crédito, você vai poder comprar, talvez, ampliar o teu software através do crédito. Então eu posso chegar para os clientes e falar assim, você quer comprar
ampliar mais licenças de software, quer comprar mais alguma coisa com esse fornecedor, Entendi. usa o cartão da Justa e compra lá, que eu garanto que... Isso que é o upselling, cross-selling? Não, Isso é um cross-sell, pode ser... Na verdade, isso aí é uma cobrança sem fricção. Na verdade, quando eu estou fazendo... que alguém está aumentando... Pode ser um cross-sell do software, usando uma expertise da Justa, um arranjo fechado da Justa, para que ele possa oferecer mais produto e serviço, e de forma suave, que quem está contratando não tenha aquela dor de ficar pagando fatura, boleto... por um monte de fornecedores. Então, ele garante que... Poxa, vou custar R$1.000 aqui, o upsell aqui, um upgrade do meu software. O cliente pode clicar lá na plataforma da Justa, eu queria pagar esse fornecedor aqui, Justa, eu queria dar garantia. Eu tiro do R$1.000 do lojista, passo para a software house, e as partes estão em 2, 3 vezes, eu consigo fazer com que todo mundo quer vender e quer receber. Então, se eu consigo fazer o cara vender e o outro pagar, e com que de forma justa, é uma equação perfeita, né? Muito bom. Então vamos falar do Amex, parceria com a Amex, né? Acho que foi no ano passado isso? Ano passado. Primeira, né, a Justa, a primeira fintech, acho que América Latina, onde a Amex está entrando para a pessoa jurídica. Boa. Vamos lá, demorar um pouquinho aqui da história da Amex, mas deixa eu... A Amex, todo mundo associa a Amex a um cartão alta renda para pessoas de alta renda. Por quê? Foi uma estratégia dos dois bancos que pegaram a concessão, que nunca... As pessoas achavam que a Amex tinha sido vendida para um banco A, banco B aqui no Brasil, não é verdade. A Amex tinha um acordo comercial que o banco A podia oferecer a Amex, o banco B podia oferecer a Amex, e eles escolheram como estratégia levar para os Renatos, para os Josés, para as pessoas de alta renda, porque era um cartão premium, elitizado, etc. E a Amex conheceu o case da Justa ano passado. A Justa está sempre presente nas principais feiras que acontecem no Brasil, no exterior, como eu falei do Web Summit, agora vou falar da NRF, que é a Feira de Varejo de Nova York. A gente está sempre buscando conhecimento para trazer para o nosso varejista aqui também, ou no South Summit no Brasil também, bons eventos. Ano passado, era a 8ª vez que eu estava indo já para a NRF, a gente estava namorando umas outras bandeiras que queriam fazer uma parceria com a Justa. A Amex voltou, viu a gente lá na NRF, nossa forma que a gente estava desafiando o status quo, como a gente queria provocar o mercado, como a gente era simpático aos bancos tradicionais, ao mesmo tempo a gente abraça a causa das fintechs, como a gente consegue circular nos dois mundos com muita tranquilidade. A Amex nos procurou e falou: Justa, a gente gostou do case de vocês, a gente gostaria de ver se vocês não gostariam de ser a primeira fintech do Brasil, que está na América Latina, para levar a Amex para pessoa jurídica. No primeiro momento, a gente, assim como o grande público, a gente falou: mas a Amex, pessoa jurídica... Eu tinha a visão, no mundo a Amex não é assim. Foi uma estratégia no passado que a Amex no Brasil tinha escolhido, os bancos que estavam distribuindo, emitindo, escolheram esse público. Mas se você for para os Estados Unidos, provavelmente vai ver um cartão co-brand no Walmart da vida, que é a Amex, vai ver uma Costco, algum cartão Amex você vai ver mais popularizado. Mas no Brasil não tinha essa visão. Então a gente foi muito feliz de ter sido escolhida por eles, passou uma diligência muito legal. E quando a gente mostrou nosso projeto do Score Justo, que o cliente, nosso lojista, vai usar o cartão para comprar produtos e insumos, em sua maioria, para investir no seu negócio, ele falou: poxa, que legal esse projeto. Então eles escolheram a Justa, estão apostando na Justa, a gente fez uma parceria Justa, CSU e Amex para fazer esse arranjo. A gente já CSU é a processadora, que a gente precisa ter uma processadora, já fez contrato com a Amex. Toda a parte do score, toda a parte do front, toda a parte do risco é Justa. Mas eu preciso de alguém para emitir um plástico, alguém para poder processar, etc. Eu não sou a embaixadora do cartão, eu sou a experiência, eu sou a marca, etc. E quando a gente vê uma empresa que é absurdamente maior que qualquer outra bandeira, a Amex mundialmente é muito maior que você possa imaginar do que Visa, Master, por mais que elas sejam gigantes também, a gente falou: poxa, que legal, porque a Amex tem como seu maior patrimônio a marca. E quando ela escolhe a marca Justa para ser uma embaixadora para levar a pessoa jurídica no Brasil, a gente falou: poxa, acho que a gente está perto de fazer o que a gente sonhou, que é tornar o mercado mais justo. Quando empresas começam a acreditar, empresas de grande volume, grande respeito no Brasil, como a Amex, a gente tem outras empresas muito fortes que nos representam, bancos tradicionais, escritórios de advocacia, AWS, Matos Filho, PagBank, Itaú, Provenir, Celcom, então várias empresas gigantescas que apoiam a Justa. A gente acredita que, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo para tornar o mercado justo, porque a gente começa a fazer um ecossistema que vai se tornar possível. Então a Amex, ela acreditou muito nesse projeto e está sendo um sucesso.
Muito legal. Você está falando sobre parceiros, né? Vocês também têm aí parceiros, né? Matos Filho, para a parte de governança, Instituto For, AWS, próprio Sebrae, assim, como é que você vê esse ecossistema se relacionando? Cada um tem o seu papel. Desculpa, pensando em governança, pô, Matos Filho é um baita nome. Matos Filho é um escritório que a gente tem o maior orgulho de ter nos conquistado, esse namoro virou um casamento. No início a gente mostrou o projeto Matos Filho, a gente tem um projeto que fazia isso. Claro, o Matos Filho é um escritório renomado e falou, nosso orçamento talvez não caiba nesse momento, mas eles toparam o desafio para a gente poder ir crescendo a nossa fatura com ele, porque a gente falou, o mais importante nesse mercado é ter governança, segurança, andar de acordo com o regulatório, que a gente precisava ter, não basta ser, tem que parecer justo, a gente sempre fala isso, não basta ser, tem que parecer justo. Então a gente se cercou de marcas que nos garantam e toda a parte de compliance da Justa. O Matos Filho é um deles. Junto com ele, a gente fechou uma parceria muito legal também de patrocinador, investidor, o nome que você quiser dar, que é do Instituto For. O Instituto For é do terceiro setor que desenvolve talentos para empreendedores ou pessoas que querem trabalhar. Então, a gente é mentor do Instituto For para formar novos líderes, que a gente fala que é atravessar a ponte para buscar pessoas diferentes, você tem que buscar em lugares diferentes. Se eu continuar em Alphaville, no meu bairro, no meu condomínio, eu vou trabalhar com pessoas muito parecidas comigo. Sim. Não vai ser uma empresa diversa se eu não atravessar a ponte e buscar pessoas diferentes. O Instituto For veio para nos ajudar, nos ensinar a como navegar, atravessar a ponte e buscar pessoas diferentes da gente, melhores, com necessidades diferentes, para a gente poder investir nessas pessoas, formar novos líderes, que sem nenhum tipo de preocupação também vai ser muito bom para a gente. Se a gente formar novos líderes, não quer dizer que eles vão trabalhar comigo, mas se eu tiver mais pessoas do bem trabalhando, é muito legal você poder pescar no lugar. Cultura, né? A cultura. Então isso é muito legal. Sebrae, a gente tem parceria com o Sebrae de impulsionamento também, com o Sebrae Connect, a gente adora levar as nossas soluções através do Sebrae. E aí, que nem eu falei, tem o Itaú, que é parceiro nosso, tem o PagBem, que é parceiro nosso, a gente precisa ter instituições financeiras que nos apoiam também, porque é um mercado que a gente precisa de capital intensivo, precisa estar chegando na ponta, precisa ter investimento. Se a gente não tiver bons parceiros, fica difícil a gente chegar onde a gente quer chegar. Então você chegou exatamente no ponto que eu queria falar agora. Então é uma grande história, assim, pagar a conta. Como é que vocês vêm pagando a conta até agora? Como é que está indo o financiamento, Você quer prestar uma... Vamos falar de Money Money, então. Money, né? Tem até uma brincadeira no passado, eu fiz um programa numa empresa que eu trabalhava, que eu fiz o Eduardo Vilstos, que era o Money, porque brigando com o Roberto Justo, eu fiz uma... Entrei que era o Money. Mas vamos lá. A Justa é bootstrap, os sócios da Justa são 100% de pessoas que trabalham, o cap table da Justa hoje é 100% de executivos e líderes que trabalham na empresa. Okay. Então 100% da empresa hoje é de sócios atuantes, não tem nenhum sócio externo. Tá. A pergunta que mais nos faz é, mas e aí? Não, a gente veio crescendo de forma orgânica, pegamos 2 pandemias pela frente, tomamos uma decisão de não fazer busca de investimento, que a gente sabia que ia ser muito caro, que a coisa mais valiosa, fica uma dica aqui para os empreendedores, a coisa mais valiosa que nós temos na nossa empresa é o nosso equity, nas nossas ações, e é que nem um casamento. Na hora que você escolher um investidor, um sócio, um parceiro para a vida, você tem que ter certeza, pelo menos você tem que ter quase certeza que é para que tem valores muito parecidos com os seus. Né? Certo. Eu já tive sócios no passado, investidores que eu não gostei, a gente aprende com isso. Acho que erros, crises são muito importantes para você não aprender nada com ela. Então, temos 12 sócios atuantes na empresa, que a gente vem desenvolvendo a empresa com muito sacrifício, abrindo mão de muita coisa na vida pessoal, para fazer, de fato, uma empresa muito sólida, muito consistente, para quando um dia a gente buscar um investidor, se a gente deve buscar, porque o mercado é muito competitivo, alguma hora vai precisar, mas a gente tem que saber escolher muito bem para que a gente entenda que aquela pessoa vai fazer com que aquela empresa, aquele veículo, acredite nesse mercado de PME, quer nos ajudar a tornar esse mercado mais justo, não somente grana. É bonito falar de smart money, mas de fato a gente quer sócios, sempre sejam sócios atuantes, não sejam sócios torcedores que apenas vão perguntar, e aí, tá bem, tá mal? A gente quer sócio que nos ensine, que sejam complementares. Então a gente tem isso é o que acontece dentro da empresa. É uma mistura de não só achar o sócio certo, mas o momento certo, né? E assim, o Brasil, a gente
está nessa curva, né, que é uma curva longa, claro, né, mas a gente está cada vez mais vendo empreendedores, gente que está tendo acesso a ferramentas, tendo ideia de negócios, então é natural que sua base de clientes vai ficar cada vez maior também, então... Tem uma coisa importante, desculpa interromper, mas assim, é apenas o começo, just the beginning. A gente sabe que, a gente entende que a gente começou em 2018, era o início, 2019 era o início, aí veio 20, veio a pandemia, a gente pivotou a empresa, a gente reinventou a empresa algumas vezes, mas sempre com muita vontade de fazer assim, cara, a gente está fazendo a coisa para o PME. Você é muito tentado, né, a fazer disso quando, poxa, a gente já teve muita coisa que a gente fez, estamos errando, vamos parar. Tá. O menor prejuízo é o primeiro. A gente fez, certa época a gente começou a investir num modelo de white label, não é nossa praia. Vamos investir, não é nossa praia. Aqui tem gente que faz melhor do que a gente vai abrir muitos flancos e a gente não vai fazer bem feito. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto muito que é... na vida pessoal, de vez em quando você se arrepende mais das coisas que você deixou de fazer. Deixei de fazer uma viagem com os filhos, etc. Na empresa, de vez em quando, você se arrepende das coisas que você fez demais do que em vez de focar. Então, a gente escolheu três focos muito claros na companhia, que é a integração, é a conta e o crédito. A integração, porque essas coisas, a integração e a conta andando junto, o crédito fica uma consequência mais natural. Não adianta eu querer dar o crédito se eu não tiver a integração, se eu não tiver a conta. Então, assim, ajusta. Se o nosso cliente entender bem claro isso, ele integrando, usando a conta, usando o dinheiro, o recurso no lugar certo, o crédito naturalmente vai acontecer. Basta ele se organizar um pouquinho que o crédito vai vindo mais naturalmente. Então, aproveitando esses 3 pilares, agora já meio que caminhando então para o nosso avião decolou, voou, agora se aproximando do pouso. Pensando nesses 3 pilares, integração, conta e crédito, né? E voltando para o começo lá, quando você falou, existem 21 milhões de empresas, 8 milhões são daqui do mercado endereçável. E qual que é a visão? Eu vi no material também que vocês têm essa ambição, atingir 6% do mercado endereçável até 2025. Como é que você vê com esses 3 pilares vocês atingindo isso até 2025? Assim, é um conjunto da obra, né? As coisas não vão andar separadas. Se eu só tiver integração, não acontece. Se eu só tiver a conta, não acontece. Se eu não der o crédito, não acontece. Então, eu tenho que, de fato, fazer com que cada vez mais os clientes usem mais produtos e serviços da Justa. Quanto mais ele usar os nossos produtos, quanto mais ele entender valor, perceber valor, que com a integração, uma boa gestão, eu consigo oferecer mais crédito para ele. E se ele estiver usando o crédito de forma consciente, estiver usando no negócio dele, eu consigo fazer com que mais empresas. Quando eu tenho esse ecossistema, com mais pessoas acreditando nisso, impulsionando e divulgando para sua base de cliente, faz isso, integra com a Justa, usa o meu RP, usa o certificado, usa esse conglomerado de produtos e serviços que naturalmente você vai ter um crédito. Claro, não dá para esperar 2 anos para dar um crédito. Eu não posso ser tão lento, tão devagar ou tão restritivo, mas eu não posso ser... faz passar rápido. Não posso também ser não vem calote, perdulário, sei lá, não posso sair dando crédito. Quem já viu empresas fazendo isso e se deram mal. Eu confio, acho que o empresário tem boa vontade, tem boa intenção. Esse empresário que eu falei do 30% representa 80% da mão de obra do Brasil. Então, se a gente consegue fazer com que 30% do PIB, 80% da mão de obra. 80% da mão de obra está nesse cara. Então, se você não dá crédito, como é que esse cara paga a mão de obra, paga o salário? Sim. Aí vai para informalidade, contrata o cara sem ser... Aí ele começa a sair ele começa a botar os pés pelas mãos e começa a ter problemas, né? Claro, tem questões culturais, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Não estou aqui para discutir isso, mas isso, com certeza, vai ajudar muito E tem um fator que é muito importante para o nosso ecossistema, que vale uma ressalva positiva aqui, que é o Banco Central. O Banco Central, para mim, se tem uma coisa que tem feito a diferença, vis-à-vis o PIX, toda a modalidade de PIX, toda a forma de descentralização, toda a forma de independência, isso ajuda demais as fintechs, ajuda demais o mercado, ajuda demais botar mais players no mercado, regulado, obviamente, seguindo tudo de cartilha, para que você tenha mais oferta. Então, quanto mais gente estiver apoiando a causa da Justa, que nem você, dando espaço para tal investimento, falar da Justa, quanto mais nossos parceiros, quanto nossos ecossistemas de parceiros estiverem oferecendo a Justa, mais perto dos 500 mil clientes até 2025, 2026 nós estaremos. Excelente. Então para
para fazer valer então essa exposição, esse momento aqui, voltando novamente para o começo da conversa, você sabe que eu gosto desse lado mais filosófico, assim. Então, qual que é então o novo status quo? Qual que vai, na sua visão, o status quo que não será criticado pelo Views? E qual que é a nova definição aí de justiça para esse setor, nesse mercado funcionando do jeito que você está descrevendo? Uau, essa pergunta é boa, hein? Qual o novo status quo? Assim, todo mundo que está no incumbente um dia foi desafiador. Iniciante. Alguém desafiou. Eu acho que o grande desafio é que os novos desafiantes não se tornem incumbentes no jeito. Vão ser incumbentes porque são grandes. Vão ser mais telhado de vidro, obviamente. Quando você cresce, você vira telhado de vidro. Quando você é menor, você é estilingue, bodoque, você fica quebrando o vidro dos outros. Então, eu acho que o grande desafio aqui, o novo status quo, é que com a regulação, com os registros recebidos estruturados, com mais empresas preocupadas de fato em levar soluções justas e reais, sem fakes, a gente vai disputar o mercado pela qualidade do serviço. Então, o novo status quo vai ser que todo mundo, de fato, vão ter soluções transparentes, soluções com lisura, soluções corretas e justas, para que o cliente possa escolher o que é melhor para ele, não por conta de uma mentira, mas sim porque ele entende que aquela solução é mais aderente ao negócio dele e resolve a dor dele. Então, eu convido a todos aqui a sempre ser crítico do status quo, elogiar também. O crítico não quer dizer que é só negativo, não. Tem muita coisa boa no status quo. Quando eu falo do seu crítico bem-humorado, eu brinco de vez em quando com os dinossauros, brinco com isso aqui. Nas nossas convenções, você tem ideia, a gente chama os bancos todos, a gente brinca com eles, a gente coloca eles para se defender a tese deles, a gente fala, a gente admira vocês, mas a gente quer um pedaço do seu mercado. É justo que eu possa pegar um pedaço do teu mercado. Tem espaço para mim. Você não precisa ficar sozinho. Todo mundo tem espaço ao sol, né? Todo mundo pode. É claro, vão ficar aqueles... E é um mercado que, sem dúvida nenhuma, vai ter concentração, vai ser consolidado, vai ter empresas comprando empresas. A gente já comprou, já adquiriu, já absorveu de várias empresas menores que não estavam conseguindo subsistir. Falou, vem para cá, aqui você tem uma chance de você continuar levando produto e serviço, mas com a marca justa. Então existe espaço para todos, mas existe um espaço mais importante, que é que todos estejam defendendo uma questão mais correta e justa. Acho que o status quo que a gente quer criticar esse mercado agora é mais justo. Se a gente conseguir fazer com que o mercado seja mais justo, que os pequenos e médios tenham acesso a produtos e serviços desenhados para eles, a gente já ter feito a nossa missão aqui e aí vão ter outros desafios para a gente fazer nos próximos anos. Então tá, assim, então para agora a última pergunta para valer. Essa foi difícil, não sei se eu consegui responder. Respondeu, sim. Não, é a sua visão. E a última pergunta a gente falou agora há pouco que tem os PJ, confunde a conta PJ, PF e tal. Então, essa mistura, né, do ser humano e do seu respectivo negócio. Essa visão que você me deu, se eu entendi corretamente, esse status quo é uma leitura da justa, qual mundo que a justa quer estar. Tá? Agora, pensando nessa fusão aí com o Views, que é uma pessoa física, sócio da empresa e tal, como é que seria esse status quo? Como é que o Views se sentiria vivendo nesse mundo, pessoa física, no quesito construção de um legado, contribuição para um mundo melhor, uma sociedade mais justa e etc. E aí eu te deixo em paz, então, com as perguntas filosóficas. Essa pergunta eu vou responder de uma forma, assim, as pessoas de vez em quando me perguntam, Views, por que você largou a vida corporativa para empreender? Eu falei assim, eu fui um pouco irresponsável? Fui. Tinha uma vida corporativa muito legal, bom salário, muita segurança, carro da empresa, escola, um montão de coisa legal pra caramba. Só que eu senti que faltava uma coisa assim, poxa, eu tô recebendo isso, mas o que é que eu tô devolvendo de fato? O que é que eu tô fazendo por esse mercado? Eu tinha coisas que eu fazia que eu não gostava muito, eu me sentia que eu tava começando a aceitar certas coisas como normais e não deveriam ser normais. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, cara, eu não estou satisfeito onde eu estou, porque eu não estou conseguindo dar minha cara, fazer alguma coisa pro... Eu olhar um dia para meus filhos e falei, cara, eu construí um negócio legal que vai deixar um mundo melhor para vocês. Claro, se eu conseguir fazer com que empreendedores consigam vencer, eu falo que é vencer o Cabo Horn, né? Aquelas turbulências lá no sul da América do Sul, lá, o cara vai navegar, naufraga lá. Se ele conseguir passar essa turbulência dos primeiros anos com soluções que ele consegue passar 5, 6 anos, a chance de sobrevivência é muito maior. Então, se a gente conseguir impulsionar para esse cara crescer, mesmo que lá, ao crescer,
ele deixa de usar a minha solução, vai vir uma esteira de novos que vão estar crescendo que a gente vai poder absorver. Então, o caminho é um caminho de círculo virtuoso. Eu vou pegar sempre esse cliente que está crescendo, vou levar soluções para ele, para levar para outro patamar. Se lá na frente eu vou querer botar outros produtos e serviços para um cara muito maior, eu acho que não, porque eu quero fazer essa jornada até levar até um patamar X. Quando ele passa aquele patamar, eu acho que ele vai ter soluções mais aderentes, talvez no incumbente, talvez alguma coisa. Então, a resposta é, eu empreendo porque eu gosto, eu sei que eu abri mão de muita coisa, assim, abri mão de conforto, descanso, mas essa mosca justa de querer empreender, fazer uma coisa legal, vem comigo há um tempo, mesmo quando eu era executivo. Eu sempre tinha um papel mais, assim, contestador nas empresas, quando eu não era bem visto. Pô, você contesta tudo, eu falei, tô aqui para isso, né? Você me paga para... Então, e hoje em dia a gente vê muita gente falando isso, Renata, não contrate pessoas que pensam igual a você. Mas isso, eu sempre tive isso no meu DNA, mas sem saber que isso era uma característica legal, que futurista, sei lá. Então eu sempre tive esse lado de querer contestar o status quo, seja onde, por que eu tenho que fazer assim, por que eu tenho que fazer assado, por que eu tenho que ir ali, por que eu não tenho que ir lá, por que eu tenho que usar terno, mesmo numa empresa que eu trabalhava, meu mercado, ninguém usava, PME no Telecom, ninguém usava terno, meus clientes. Um dia eu fui trabalhar de camisa polo, eu vice-presidente, por que você está de camisa polo? Meu cliente não usa terno. Se eu chegar de terno no meu cliente, ele vai achar que eu sou caro. Primeira conversa, eu tenho que chegar parecido com ele. Bom ponto. Então, assim, você tem que saber, você tem que entender o ambiente. Tem uma frase que eu gosto muito que é amplie e foque. Amplia a visão e foca. Amplia a visão, conheça o mercado e foca. Amplia e foca. Quando você consegue fazer isso, talvez empreendendo você consegue fazer mais isso. Você amplia, você consegue talvez levar a sua mentalidade de founder. A visão de goleiro que você falou. A visão de goleiro, porque eu gosto de jogar futebol no gol. A idade está chegando e está mais contusão do que satisfação, joelho, cotovelo, ombro, cada hora uma contusão diferente. O DNA, né? Data de nascimento antiga, né? Mas essa visão de olhar o todo, fazer, poxa, que legal. Claro que o mais legal da vida empreendedora que eu tenho a sorte de ter eu tenho pessoas muito melhores que eu ao meu lado. Enquanto eu estou aqui gravando com você, eu sei que tem um time fantástico, buscando desenvolver, levar a nossa mentalidade para todos os colaboradores, dizendo que, cara, estamos aqui por um propósito, que é atender esses 8 milhões de varejistas, pequenos PME, que sofrem no dia a dia. Então, quando você consegue falar isso para o teu time, e você engaja as pessoas, eu acho que podia fazer isso como empreendedor, como executivo, podia, mas eu entendi que era a minha hora de devolver um pouco, fazer mais pela sociedade, fazer um pouco mais pelo PME. Não foi fácil, não está sendo fácil, claro. Se a gente soubesse tudo que Mas é justo. É justo, mas como qualquer coisa do empreendedor, né, Renato? Você conhece 70%, 60% do caminho, você vai descobrir um montão de coisa que você mapeou, mas se você colocar na trilha todos os riscos, você não empreende, né? Sim. Tudo que pode dar errado, caramba, você não sai de casa, né? Pode chover, pode alagar, pode cair um raio, pode ser assaltado. Se você botar todos os dias, você não sai de casa. Então você tem que acreditar também que o sol vai raiar, que você vai acordar bem, amanhã vai ser melhor do que hoje, um dia ruim pode ser uma alavanca para um dia bom de amanhã, não se apegar muito nos problemas, não comemorar demais as conquistas, mas sim usar como incentivo. Então o desafio aqui como empreendedor é deixar um legado legal para que as pessoas que vão tocar a justa, as próximas gerações, façam a justa ser muito melhor do que é sobre minha gestão, porque alguma hora eu vou ter que ir mais para o conselho, vou ter que ficar menos em cena. Eu quero que cada vez mais o time esteja brilhando do que eu. Eu acho que é um desafio constante e justo que nós temos na nossa fintech. E fica o convite para você, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, indo ao Alphaville ou Recife, venha na Justa comer um café, tomar um café e comer a paçoca. Todo mundo que vai na Justa sempre tem uma paçoquinha para adoçar o dia, porque quem come uma repete, então a Justa tem que fazer com que tudo se repita todo dia. Parece justo para mim esse acordo, tomar um café e comer paçoca, tá? Será um prazer. E, pô, Vils, muito obrigado. Minhas perguntas foram mais do que respondidas, eu acho que você respondeu muito bem, eu te agradeço por isso. Esse podcast ele nasceu para isso, né? Para dar visibilidade para isso, para quem está fazendo o trabalho. Sim, você vê a autenticidade. A gente tem uma narrativa, tem um roteiro aqui, mas por trás das palavras tem autenticidade, dá para ver que os projetos, os sócios que você mencionou, tem valor, tem significado, né? Não basta ser, depende de qualquer coisa, não basta ser, tem que parecer. Se você não for genuíno no que você está fazendo, cara, ainda mais hoje, não tão conectado, é tão fácil você
ver que aquilo não é real, que aquilo é palha, né? Não, né? Tá bom. Alguma obrigado. última palavra, mas para mim... Tamo justo, muito obrigado, Tamo parabéns. Muito obrigado. Sucesso para você também, conte com a gente, sempre que precisar. E quem sabe em breve mais novidades da Justa e vocês vão sempre ser o primeiro a saber aí dos novos passos, conquistas e além do infinito com a Justa. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Tamo justo. Obrigado. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.